Em Bakhmut, ele fala aqui que os ataques continuam, né? A gente falou isso também nos últimos dias. Os russos têm conseguido até avançar alguma coisa, muito pouca coisa, mas têm conseguido avançar. E o que ele fala é que a estimativa modesta é que a Rússia está perdendo uma companhia, 75 a 100 soldados, por dia, e que os novos ondas de corpos que caem na região ali, né? Essa área tem 2 barreiras de tropas para prevenir a deserção, ou seja, os russos estão usando os soldados novos. Bakhmut é mais aqui embaixo, né? Um pouquinho aqui para baixo. Bakhmut é aqui, né? E os russos estão atacando e estão botando os buchas de canhão na frente, tanto os prisioneiros que o Prigozhin recrutou lá no presídio, quanto os novos recrutas, e daí tem o pessoal para impedir a deserção. Tem duas colunas aqui para evitar que o pessoal fuja para a retaguarda. Se fugir é fuzilado, né? Ou seja, o cara tem que tentar passar para o lado, tentar atacar os ucranianos, porque senão é deserção. E eles têm que fazer isso, evidentemente, porque todo mundo já percebeu que é uma roubada. Estão avançando às custas de muito dano realmente, né? Avdivka, os russos também tentaram algum avanço, mas não conseguiram. O resto também não tem nenhuma grande mudança. E em Kherson estão dizendo que atingiram vários depósitos e concentrações de tropas recentemente mobilizadas e conseguiram matar um monte de gente ali. A gente já tinha falado sobre isso também. Então não tem nenhuma novidade ali. E uma coisa que ele fala aqui que a gente não tinha essa informação é que existe uma grande quantidade de novos mobilizados em todos os lugares. Segundo o Putin, 30 mil. Essas ondas de ataque são relacionadas com os mobilizados, ou seja, eles não estão sendo usados para a defesa. Lembra que alguns dias atrás a gente falou que teria uma ordem do exército russo para não usar os mobilizados em ataques, porque os caras acabaram de chegar, não tiveram treinamento nenhum e coisa e tal, para manter na defesa, mas parece que a moral russa é tão complicada, ali está tão ruim ali, que eles acabaram mandando os mobilizados para frente de batalha, para batalhas, mesmo para tentar contra-ataques, e como resultado, muitos acabam morrendo, né? Ele lembra que em mais 2 semanas deve começar a estação da chuva, o que vai complicar todas as coisas ali do teatro de guerra lá na Ucrânia, né? E aí o resto que ele fala aqui sobre a questão dos drones, e enfim, a gente já mencionou toda essa história dos ataques lá, e é aquilo que a gente falou mesmo, é o desespero russo falando mais alto, né? Esse ataque a áreas civis mostra apenas isso. Os russos sabem que esses ataques a áreas civis não ajudam em nada militarmente a Rússia, mas é o que eles têm para tentar fazer um acordo de paz, tentar fazer um cessar-fogo. Bom, o Instituto para Estudo da Guerra traz para a gente algumas novidades aqui também, e de novo, a maior parte é basicamente confirmação do que a gente já falou, mas tem algumas novidades interessantes aqui. Ele explica, por exemplo, que aquele caso que teve em que 2 soldados fuzilaram vários outros soldados e oficiais ali na região de Belgorod, a gente falou sobre isso alguns dias atrás, na verdade parece que foi briga por questão de religião. Os comandantes estavam insultando os muçulmanos, os 2 soldados tadjiques eram muçulmanos, eles apontaram metralhadora para os oficiais e para o resto das tropas, pediram para os outros soldados muçulmanos saírem da frente e daí metralharam todo mundo. Então isso mostra o problema que a Rússia tem com esse uso de minorias como inscritos, né? A Rússia ela tem chamado muito mais gente de regiões fora de Moscou, né, fora do grande centro ali, de minorias étnicas e coisa e tal, porque para Moscou isso é até melhor. Se morrer mais gente dessa minoria, é até melhor para a dominação russa nessa região, né? Ele reforça aqui também aquilo que a gente falou ontem das críticas do Prigozhin ao exército russo, ou seja, o Prigozhin, que é o dono do grupo Wagner. Aliás, só fazendo um parênteses aqui, é muito curioso, né? O Prigozhin não assumia que ele era dono do Wagner até pouco tempo atrás. Ele chegava a processar as pessoas que falavam que ele era o dono do grupo Wagner. Agora ele bate no peito e fala que é o dono do grupo Wagner e que é muito melhor que o exército russo está todo errado, e ele que está com o grupo Wagner que está conseguindo alguma coisa, não sei o que lá. Pois é. Enfim, essa briga pode acabar atingindo diretamente o Kremlin. Como a gente falou, realmente você começa a ter uma disputa de poder.
quem é que está mandando nas tropas de fato? O exército russo, os generais russos, ou o Prigozhin e o grupo mercenário dele, né? Isso pode acabar gerando muitos problemas, o que para a Ucrânia é excelente. Bom, mais uma triste realidade dessa guerra: onde quer que tenha uma grande cidade liberada pelos ucranianos, logo em seguida se descobrem cemitérios de pessoas torturadas e mortas pelos russos, né? Foi assim em Bucha, lá perto de Kiev, foi assim em Izium, né? E agora também em Lima a mesma coisa. Encontraram um cemitério clandestino com 137 corpos com marcas de tortura e coisa e tal. Mais um absurdo dessa invasão, né? Bom, mas temos boas notícias também. Ontem aconteceu a primeira troca de prisioneiros de guerra, na verdade troca de prisioneiras de guerra, exclusivamente com mulheres dos dois lados, e foram liberadas nessa troca 108 mulheres prisioneiras que estavam na mão dos russos, foram liberadas para a Ucrânia. Então tem aqui a foto de algumas delas. Que coisa boa, positivo isso. Bom saber que esse pessoal está voltando para casa, né? A gente falou ontem sobre a investigação da Suécia, que disse ter evidências claras de que a sabotagem no Nord Stream foi causada pelos russos, né? E hoje, mas não falaram que evidências seriam essas, né? Hoje eles liberaram algumas imagens que eles fizeram com drones submarinos, né, com ROVs, né, aqueles drones submarinos, mas também não dá indicação exatamente aqui, dá para ver que claramente foi uma sabotagem, ou seja, não tem como isso daqui ser um acidente. Dá para ver que o Nord Stream está totalmente cortado, né? E isso também, como eu expliquei para vocês, isso daqui quer dizer que agora isso virou uma grande sucata, não tem como recuperar ele nessa situação. Agora, ainda não dá para ver, pelo menos por essas fotos aqui, que teria sido coisa dos russos. O tipo de evidência que você precisa para isso é outra coisa, né? Enfim, a gente continua aguardando essa história aí, desenrolada essa história, afinal, quem foi o culpado? A gente sabe que foi a Rússia, mas evidentemente a gente precisa ter evidências mais claras para poder seguir isso daí no campo diplomático, né? Bom, tem um vídeo aqui que foi trazido pelo Gato Especial de Herson, em que ele fala sobre um soldado russo reclamando que recebeu colete à prova de bala típico de Airsoft. Airsoft, para quem não sabe, aqui no Brasil é conhecido como chumbinho, arma de chumbinho, né, que é com pressão do ar que você atira o chumbinho. E embora o chumbinho possa machucar uma pessoa, pode machucar, mas na verdade é difícil assim, um ferimento realmente sério, né? Menos que pegue, sei lá, no olho ou em algum lugar muito sensível, o chumbinho não vai causar nenhum dano mais sério numa pessoa. E o colete à prova de balas dele só segura Airsoft, né? Certamente a gente sabe que a Rússia está com problemas disso, mas por que a Rússia tem problemas para equipar essas tropas, né? É a questão da corrupção lá no exército russo. Isso é uma coisa que é muito comum lá na Rússia. Isso era comum na Ucrânia também, tá? Realmente, na soviética, as forças armadas soviéticas sempre tiveram muita corrupção. É o que acontece quando você tem um Estado grande, naturalmente a corrupção floresce, né? E a Ucrânia, com o susto que ela tomou em 2014, com a invasão da Crimeia e de Donbás, ela acabou entrando num caminho de modernização do exército dela. Não vou dizer que o exército ucraniano tenha zero corrupção, alguma coisa sempre tem, mas o patamar é muito melhor do que o russo. O russo ainda tem muita corrupção mesmo, justamente porque, em tese, corrupção no exército, nas forças armadas, é um negócio fácil de você fazer, de você se sair, e no final das contas, como a maior parte das compras é de reserva, nunca vai ser usada de fato, o pessoal consegue roubar e esconder esse fato durante muitos anos. O único problema é quando você realmente precisa do material. Então aquele cara que negociou comprar colete à prova de bala e, né, comprou um colete pelo preço do colete à prova de bala real e recebeu o colete à prova de bala Airsoft, que é muito mais barato, e a diferença do dinheiro irrigou o bolso de um monte de gente, esse pessoal, num tempo de paz, não faria diferença, porque não é usado mesmo, seria só para reserva, mas agora na guerra acaba fazendo bastante diferença para os soldados que estão sendo mandados para a linha de frente, né?
Realmente triste a situação desse pessoal, e isso mostra também o problema do Putin. Por que o Putin está forçando tanto esse cessar-fogo, está querendo tanto atingir a Ucrânia para forçar a negociação? Porque ele sabe que essas tropas russas que ele está fazendo a mobilização agora e está mandando para a linha de frente não vão fazer tanta diferença assim. Ao contrário, vão acabar morrendo rápido, e isso vai acabar causando muitos problemas na própria Rússia, com os parentes, com os pais, mães, irmãos desses combatentes mortos a troco de nada, basicamente, né? Eu vi um vídeo muito legal aqui da Ana, que é uma ucraniana que está aqui no Brasil, e eu queria agradecer a Ana pelas palavras gentis dela. A Ana fez um vídeo agradecendo a minha cobertura da guerra da Ucrânia, e Ana, eu que agradeço a você e a todos os ucranianos. O mundo inteiro deve uma enorme dívida de gratidão aos ucranianos por defenderem a paz, né? Porque os ucranianos estão lutando pela paz, pela integridade territorial do país deles. Eu reconheço que existem muitas guerras, muitas brigas no mundo, que a questão é nebulosa, que não dá para saber quem está certo e quem está errado. Nesse caso não tem como. A Rússia invadiu a Ucrânia. A Ucrânia é um país democrático, tem lá seus problemas, mas é um país que está seguindo o seu caminho, buscando mais integração comercial com a Europa, fazendo a sua coisa. Os russos, por pura sede de território, por querer tomar território, por querer submeter o povo ucraniano à ideia lá do Putin, da grande Rússia, coisa e tal, invadiram a Ucrânia de forma covarde, sem nenhum sentido. E a Ucrânia, ao defender a integridade dela, está defendendo, na verdade, o mundo inteiro desse tipo de agressão. É o que eu falei desde o início dessa guerra. Se você aceita que um país pode invadir outro só porque tem mais armas, só porque tem armas nucleares, só porque tem um exército mais forte, meu amigo, nunca mais o mundo vai ter paz. O mundo inteiro deve uma dívida de gratidão enorme para os ucranianos, e eu lamento muito que o Brasil não esteja fazendo a parte que eu gostaria que estivesse. Acho que devia estar fazendo mais, mas enfim, é a situação que a gente tem, né? E aliás, então, mais uma vez, muito obrigado a Ana e obrigado a todos os ucranianos aí. E mais uma vez, o pessoal aqui no Brasil adora falar aquele negócio, não, que a Rússia protegeu o Brasil de uma votação de internacionalização da Amazônia. Eu já falei para vocês inúmeras vezes, isso nunca aconteceu. A questão da internacionalização do Rio Amazonas chegou a ser discutida, sim, entre países no âmbito internacional, não na ONU, porque não havia ONU na época, mas em várias cortes internacionais, na época da virada do século XX, 1900 e pouquinho, que foi justamente a época em que o Brasil comprou o Acre da Bolívia, justamente para encerrar esse tipo de negociação, esse tipo de discussão. Com isso, toda a área navegável do Rio Amazonas, da bacia do Amazonas, fica em terra brasileira hoje. E aí você não tem mais essa discussão. Foi justamente por isso que o Rio Branco, o diplomata brasileiro da época, é tão cultuado hoje. Em toda a cidade brasileira tem uma avenida do Rio Branco. Por quê? Porque havia na época realmente ameaça da internacionalização do Rio Amazonas, e ele conseguiu costurar a compra do Acre e resolver esse problema, encerrar esse assunto. Nunca mais houve nenhuma discussão séria nesse tipo de coisa. Ah, tem um maluco lá na Europa que fala que tem que invadir a Amazônia. Tem, mas maluco tem em tudo quanto é lugar, gente. Não existe nada sério nesse sentido. Não há ninguém que seriamente considere esse tipo de coisa. E mais do que isso, essa votação na ONU supostamente nunca aconteceu. Não teve nada disso. Não teve, a Rússia nunca se defendeu o Brasil, coisa alguma. Ao contrário. Olha o que fala esse mané aqui, que é o Kirill Stremousov. Ele é o líder da República de Kherson, que é o que os russos fizeram ali na região de Kherson, que dizem que é uma república independente, coisa e tal. Lógico que não é, mas ele é o pela-saco lá dos russos que está naquela região. E ele fez um poema aqui que é bastante cringe, na verdade. Вижу горы и долины, вижу реки и поля. Это русское приволье, это родина моя. Onde a Rússia se expande, vira a terra da Rússia, né? Ele fala Вижу Прагу и Варшаву. Praga, né, na República Tcheca, Varsóvia, na Polônia, Budapeste, Bucareste. Будапешт и Бухарест, это русская держава. Сколько здесь É tudo da nação russa. любимых мест. Вижу пагоды в Шри-Ланке и Корею, и Китай. Где бы я ни ехал в танке, Onde eu ando com meu tanque é tudo terra minha, é tudo terra amada nossa. всюду мой любимый край. Вижу речку Амазон.
Eu vejo o Rio Amazonas e olha o que eu falei para vocês. É muito mais fácil, se você deixar a Rússia ganhar esse negócio, é muito mais fácil eles virem com ideia expansionista aqui para a Amazônia, de eles quererem tomar a Amazônia, é muito mais fácil eles fazerem isso do que Estados Unidos ou Europa quererem fazer isso. E se você acha que isso é uma coisa muito distante, lembra, a Venezuela está cheia de russo. A Venezuela é aliada dos russos e está cheia de tropa russa ali. Não é tão distante assim, não. O Putin, a Rússia, não é amigo do Brasil, não é amigo de país nenhum do mundo. Eles só querem aumentar, só querem a expansão territorial da Rússia. Isso é um risco enorme. Felizmente, os ucranianos estão defendendo o mundo dessa praga. Obrigado por assistir o vídeo até o final.